Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos trazer o resumo da 10ª lição, revista Conectar Mais Jovem. Lembrando, estamos estudando lição, o clamor da última hora, e hoje vamos tratar sobre o tema capelania, que é a missão propriamente dita dentro das instituições. O objetivo, o propósito da capelania não é o evangelismo, é um apoio espiritual, mas, obviamente, que o cristão, ele é um missionário onde ele for, onde ele estiver. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nossa 10ª lição, ela vem trazer como título Missões nas Instituições. O nosso versículo do dia, carta ou livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor o Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Nossa verdade aplicada através do amparo social e religioso, é possível levar a mensagem do Evangelho nas instituições. A nossa lição ela tem 3 pontos, 3 tópicos. Explica o que é capelania e seu testemunho no Antigo Testamento e Novo Testamento, exemplos, Apresentar a capelania nas instituições civis e mostrar a capelania nas instituições militares. Pois bem, pontuando novamente, a capelania, irmãos, ela é uma assistência religiosa. E assistência religiosa, não estamos falando aqui de evangelismo, tá? Não é evangelismo. Obviamente que dentro do contexto, dentro das oportunidades, o cristão ele está sempre atento às oportunidades. Então, o termo capelania, ele visa assistir a pessoa que está em uma situação de reclusão, possibilidade de sair, é um apoio espiritual, O propósito não é evangelizar, não é pregar, não é converter esta pessoa a uma determinada religião. O capelão, ele não é só cristão, Existem outras religiões aí que fornecem esse apoio espiritual, mas nós, obviamente, estamos contextualizando a capelania cristã. Então, a capelania, ela sempre existiu. Se a gente vai acompanhar exemplos bíblicos, não com esse nome, obviamente, mas quando a gente estuda o princípio, o objetivo, a gente tem exemplo na Bíblia que é exemplo de capelania. Desde os primórdios, homens compromissados com a palavra de Deus acompanhavam o povo de Israel. A gente tem um exemplo do próprio profeta Samuel, o profeta Isaías, que aconselhava ali os reis. Então, isso são exemplos de capelania. Hoje, os capelães, eles exercem o seu ministério em inúmeras instituições, seja ela militar, seja ela civil. E como estamos falando de evangelismo, de missão, de obra missionária, o missionário, ele está apto, está pronto, ele precisa estar pronto a ser testemunha onde ele estiver. O cristão, ele não é só dentro da igreja, Onde ele estiver, o testemunho dele tem que condizer com sua conduta cristã. E nesses órgãos, nessas instituições civis ou militares, a oportunidade vai estar sempre aparecendo para pregarmos, para anunciarmos a palavra de Deus. O texto bíblico de referência dessa nossa 10ª lição, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25,
versículos do 31 ao 46, é um pouquinho extenso, mas traz aqui um ensinamento valioso que Jesus nos deixou para nós a respeito de fazer, né, de cuidar do próximo. Isto é um serviço de capelania. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, e me deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo, né, ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderás, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A gente tem exemplo aqui, irmãos, nesse ensinamento de Jesus a respeito da assistência social, da assistência espiritual, do apoio espiritual, que é um dos propósitos, dos objetivos, da missão, do serviço do capelão. Ele dá essa assistência, né? Lembrando novamente, o propósito do capelão não é evangelizar, não é proselitismo, não é converter a pessoa a uma religião. É apoio espiritual. Mas, obviamente, que onde tem um homem, uma mulher de Deus, ele está ali com o propósito, né, de converter, de conduzir, de apresentar Jesus às pessoas. Um pastor, capelão, um cristão, capelão, ele é o instrumento de Deus naquele lugar, no meio de pessoas debilitadas, de pessoas necessitadas, de pessoas precisas de uma escuta, né? Então, através daquilo que passamos, nós apresentamos Jesus. O apoio espiritual, né, tem essa missão de apresentar, né, refrigério, de trazer palavras de refrigério, de apoio espiritual, de apoio emocional. E o cristão, obviamente, ele precisa ter esta sensibilidade, né? Primeiro ponto da lição, que é capelania, o capelão, o testemunho do exercício capelão. Então, recapitulando, relembrando, a capelania é o termo utilizado para designar a assistência religiosa, tanto em instituições civis, quanto instituições civis, né? Hospitais, escolas, né? Colégios, presídios, né? Instituições ali onde as pessoas estão reclusas, e também em instituições militares. Então, se a capelania é a assistência religiosa apresentada nas instituições, obviamente que o capelão é aquela pessoa que tem um preparo, né,
tem um treinamento e presta esse serviço de apoio religioso. Novamente, o capelão, ele é um líder religioso, não é só um cristão, né? Não é só o crente que é capelão. Várias religiões aí têm seu líder espiritual. No contexto cristão, evangélico, o capelão, costumeiramente, ali ele é um pastor, ele é um presbítero, ele é um evangelista, alguém que tem uma função, né? Exerce, de certa forma, uma função sacerdotal, né? Tem um preparo maior, né? Porque não é só chegar, não é chegar e evangelizar, né? A missão não é essa, mas aproveitamos a oportunidade e falamos do amor de Deus. Não tem como um cristão trazer apoio espiritual sem falar de Jesus, né? Então, cabe ao capelão celebrar culto, visitar enfermos em seus domicílios, ou internado nos hospitais, encarcerados, né? Dando assistência em escolas, em empresas, ou em companhias militares, em viagem, né? Principalmente em instituições militares, na própria Marinha, né? O pessoal passa tempo, né? Grande tempo, período muito longos embarcados, e quando tem esse apoio espiritual, isso é de grande relevância. O capelão também ele é responsável em aconselhar pastoralmente, né? Ele exerce esse apoio espiritual, ou até mesmo dirige uma igreja, no caso do contexto militar, onde é chamado ali de capela. Então, é interessante que está na Constituição, né, na nossa Constituição, este apoio. O termo capelania, como já pontuamos, é um termo moderno, mas desde os primórdios da humanidade, este serviço ele já vinha sendo exercido, obviamente com outras palavras, mas quando vamos olhar a aplicação, é a mesma, né? É um apoio à assistência, tá? Então, tanto os sacerdotes quanto os profetas de Israel, a gente acompanha na Bíblia, a gente estuda, a gente entende o conceito aqui, a gente vê que esse serviço já era exercido. Jesus, um exemplo claro, lá no Novo Testamento, quando Jesus relata a parábola do samaritano, né? Tem uma pessoa que está caminhando para uma direção, é assaltada, é machucada pelos bandidos, e vem a pessoa fica muito machucada, aí vem um sacerdote, né, um líder espiritual que deveria dar exemplo, passa e deixa aquele homem lá machucado, vem um levita também que deveria dar exemplo, passa, deixa aquela pessoa lá ferida, aí vem um samaritano, né, uma pessoa samaritana que aparentemente ali no contexto ali daquele tempo, os samaritanos era considerado não se dava bem com os judeus, e tá aquele judeu lá machucado, o samaritano vai lá, cuida daquele homem, né? Pega, cuida das feridas, coloca sobre o seu animal. Então, ali ele está fazendo um serviço de capelania, ele deu uma assistência, cuidou das feridas, deu o apoio ali que era necessário, levou até uma hospedagem, uma estalagem, pagou o serviço, o período que aquela pessoa ficaria ali sendo cuidada, e ainda disse que quando ele voltasse de viagem, se o gasto, as despesas com aquela pessoa tivesse ultrapassado o dinheiro que ele tinha deixado, quando ele viesse de viagem, ele daria o restante para aquela pessoa ali que estava cuidando. Então, isto é um serviço de assistência, de capelania, de apoio, né? Então, a importância de conhecer, irmãos, também este serviço. E para a maioria dos cristãos, obviamente, se tornar um capelão vai transcender, obviamente, esta carreira, né? O objetivo maior do cristão é pregar o evangelho. Então, quando estamos dando um apoio espiritual, obviamente que você está pregando, né? Não literalmente nesse sentido, pregar, vou lá só pregar, vou lá dar esse apoio. Mas o apoio espiritual que o crente dá é falar do amor de Deus, é fazer uma oração, né? É aconselhar, trazer palavras
que conforte aquela pessoa. O cristão, se ele literalmente vive um evangelho verdadeiro, como Jesus fala, a boca vai expressar, vai verbalizar aquilo que está no coração. Se temos a palavra de Deus, se vivemos o reino de Deus, obviamente que esse apoio espiritual vai trazer Jesus esta, até esta pessoa. Então, irmãos, a palavra capelão, ela designa alguém que exerce o ministério de capelania. Em outras palavras, é um serviço cristão, no contexto cristão, né, de apoio espiritual, né, emocional e social em ambientes fora da igreja, tá? Em hospitais, prisões, escolas, forças armadas, empresas, né, civis ou militares, comunidades vulneráveis. Então, o capelão ele pode ser um pastor, um missionário, uma pessoa, né, treinada para este serviço. Então, esta pessoa ela oferece aconselhamento espiritual, né? Ele realiza orações, cultos, presta apoio em momentos de crise, né? Apoio ali emocional, em momentos de crise dessa pessoa, de luto ou enfermidade. É uma pessoa que está ali presente, né? Na escuta, né? Ele tem empatia, precisa exercer essa empatia, tá? A capelania ela surgiu na tradição cristã medieval, quando monges acompanhavam soldados em batalhas e cuidava de doentes em hospitais. O nome capelão ele vem da história de Martinho de Loures, né, que foi um bispo cristão. Ele nasceu no que hoje é a atual Hungria, em 316, né, depois de Cristo. E a história conta que no ano 338, aproximadamente ali depois de Cristo, um ano após a morte do imperador Constantino, né, imperador romano, Constantino, 312, 313, ele oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. A partir daí a perseguição parou de acontecer aos cristãos, e Martinho de Loures, ele era um militar e cristão e saiu para uma roda noturna, né, uma ronda. Foi quando nesta ronda ele encontrou um mendigo, né, a história vai pontuar, ele encontrou um mendigo que não tinha condição, né, esse mendigo, de se aquecer sob o intenso frio ali da madrugada europeia, né? Então o que é que ele faz? Ele pedia que as pessoas, o mendigo, né, que as pessoas que passavam ali, que tivesse compaixão dele. Não tendo nada para oferecer, Martinho, né, que ia passando ali, cortou a própria capa no meio e deu a outra parte para aquele mendigo. Na noite seguinte, ele teve um sonho no qual aquele mendigo que ele cortou a sua capa ali deu para aquecer o menino, que ele tinha ajudado, que esse mendigo era o próprio Cristo, né? Então, essa história passou a ser conhecida, daí veio o termo, a palavra capelão. Estava ouvindo um testemunho, né, semana passada, de uma irmã, né, que trabalha na área de saúde, na área do hospital, e ela estava passando por alguns problemas e chamou Jesus para conversar, né? Senhor, vamos conversar. Pai, vamos conversar. Jesus, vamos tomar um café. E ela saiu ali no seu momento de intervalo do seu trabalho, foi ali na cafeteria. E quando ela vai entrando na cafeteria, tem um mendigo na entrada da porta. E ela tão preocupada com seus problemas, quando ela vai entrar, o mendigo estende a mão e pede a ela um copo de café. Quando ela entrou na cafeteria, ela percebeu, ela lembrou, eu convidei Jesus para tomar café comigo. Jesus, obviamente, não vai aparecer aqui, literalmente, para tomar café comigo, né? Aí ela lembrou, ela voltou, deu uns passos atrás, quando saiu, o mendigo estava lá.
Aí ela disse, o senhor não vai querer alguma coisa além do café? Ele, não, quero só o café. Aí ela viu, ele deu aquele sorriso amarelo, aqueles olhos brilhando, né? Aí ela disse, mas o senhor não quer um pão com manteiga, um pão com queijo, café com leite? Não, é só o café. Então ela lembrou que ela convidou Jesus para tomar café. E Jesus veio em forma ali de uma pessoa que precisava. E quando ela entrou para pegar o café, que voltou, ele não estava mais lá. Então, é isso que Jesus fala aqui, né, na nossa leitura bíblica, irmãos. Quando fizestes a um desses pequeninos, estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. A gente tem exemplos na Bíblia de serviço de capelania, né? Embora o termo capelão não apareça diretamente na Bíblia, né? O princípio da capelania de cuidar de pessoas, do sofrimento ali, fora do templo, né? Da igreja, das sinagogas, enfim, está presente em várias passagens bíblicas. A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 39 ao 41, o filho de Jacó, né? José. José, ele, conhecemos a história, ele é vendido pelos irmãos, é levado para o Egito, por uma caravana de ismaelita que comprou José. No Egito, José é vendido a Potifar, o chefe do exército de Faraó. Ele passa um período trabalhando na casa de Potifar. A esposa de Potifar assedia José, né, queria que José fosse para a cama com ela. José foge e por José ter fugido da investida da mulher, ela convence seu marido de que o próprio José estava tentando investir em cima dela. José é levado para a prisão. Na prisão, o comportamento, né, de José o caráter de José é tão digno, irmãos, que o próprio carcereiro coloca a José, né, a responsabilidade ali do serviço nas mãos de José. Então, José, ele exerce um serviço de capelania, né? Ele dá apoio, ele aconselha, ele escuta os outros presos ali, ele se torna uma referência naquele lugar. Quando dois servos de Faraó é levado à prisão, José interpreta os sonhos destes do copeiro, né, e do padeiro de Faraó. Então José exerce dentro da prisão um apoio espiritual, apesar da situação caótica que ele vivia, né, inocente, mas pagando por aquilo. Então ali é um serviço de capelania. Quer ver outro exemplo? Daniel. O próprio Daniel, num contexto também desfavorável, né? Ele foi levado cativo para a Babilônia e, mesmo em um ambiente pagão, político, Daniel manteve a sua fé, seus amigos, né? Aconselhou reis, intercedeu pelo povo. Então, um exemplo de capelania ali no contexto governamental. E que exemplo maior do que o do próprio Cristo, né? Jesus constantemente saía ao encontro dos marginalizados, né? Leprosos, samaritanos, mulheres rejeitadas pela sociedade, pela cultura da época, oferecendo cura, dignidade, salvação, ouvindo, né? Então Jesus ouvia os excluídos. Um exemplo claro de capelania. A gente tem Atos também, capítulo 16, quando Paulo e Silas eles estão na prisão e eles oram, eles louvam, eles evangelizam, né? O carcereiro ali, os alicerces se abalam, o carcereiro vai tirar sua vida. Aí Paulo aconselha, Paulo e Silas aconselham, não faça isso, estamos todos aqui. Dê um apoio, né? Então, exemplos, e do próprio samaritano, né, que a gente pontuou aqui, que está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Então, o serviço de capelania é apoio, né, um apoio espiritual. E nesse apoio espiritual, o cristão, obviamente, ele vai falar do amor de Deus. É impossível
nós como cristão, você como cristão, e dá um apoio espiritual sem falar do amor. Quem é o amor? João vai registrar na sua epístola, primeira epístola. Deus. Deus é o próprio amor. Se eu sou cristão, você é cristão, vamos dar um apoio espiritual a alguém. Vamos falar de quem? Se não do amor de Deus. Se não do princípio do que é exercer o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 está lá. O fruto do Espírito que o cristão desenvolve na sua vida. Então ele vai falar de quê? Se não do amor que exercemos, do princípio do reino de Deus, que é amar. Deus é amor. Deus amou a humanidade. Entende? Então, o foco não é evangelizar, converter ninguém, mas obviamente que nesse apoio espiritual estamos falando de Deus, de Jesus e do seu amor para com a humanidade. Então, o segundo ponto da lição, capelania nas instituições civis, exemplo na capelania civil, e exercitando a misericórdia. Então, pontuando novamente a legislação brasileira, né, a Constituição Federal de 1988, ela estabelece como direito do indivíduo a assistência religiosa nas instituições, quer seja por algum motivo, né, a pessoa permanece ali em estado de isolamento, por motivo de saúde, centros educacionais, por caráter integral, determinações judiciais, enfim, a pessoa está por algum motivo, né, em um estado de recluso, essa pessoa precisa de um apoio espiritual. E nessa oportunidade que nós, como servos de Deus, nós aproveitamos para fazer missão. Tá? Então, missão nas instituições. Todas as instituições civis, de maneira que mantenham o indivíduo em caráter de internato, a Constituição Federal nos dá o direito desta pessoa ter um apoio religioso. Está na nossa Constituição. Então, isso é informação que muitas vezes se desconhece, tá? Então, o cristão não é só aquela visão. Não, o cristão tem que ter uma visão holística, irmão. Holística é completa, né? Olhar não só as partes, mas uma visão abrangente, né? Obviamente que a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é bíblica, né? Jesus é o centro, a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de regra de fé e prática. Mas dentro desse contexto, na nossa cosmovisão, nossos princípios não mudam, porque Deus não muda. Mas dentro do que a Bíblia nos ensina, nós somos testemunhas, né? A grande comissão é ide em todo o mundo. Então, o serviço, o apoio, o ministério que Deus nos dá, não é só dentro da igreja. Às vezes a gente tem essa visão míope, fechada, e que só posso desenvolver um serviço no reino de Deus se eu estiver dentro da igreja, se tiver algum cargo dentro da igreja. E não é isso, entendeu? Ser cristão não é estar dentro da igreja. Nós mostramos que somos cristãos não é dentro da igreja, é fora dela. Passamos apenas 1 hora, 2 horas dentro da igreja, 2, 3 vezes na semana. E o resto do tempo, a gente faz o quê? A gente é cristão ali? Não. É onde nós formos, onde nós estivermos. Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia. De Jerusalém para a Judéia, eu faço o quê? Eu não sou cristão, não, é? Então, Jerusalém, indo, onde eu chegar, e assim sucessivamente. Então, nas instituições, obviamente, também, né? As instituições que comumente necessitam desse apoio novamente, de capelão, os hospitais, né? Escolas de caráter integral, centros de detenções e assim sucessivamente. Essas instituições exigem dos capelões algum tipo de curso de formação em capelania. Não é de qualquer forma, irmão. Existe preparo. Paulo fala para Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como obreiro provado. Em outras palavras, se esmera, se dedica, dê o melhor, faça o melhor. No nosso trabalho, a gente se dedica, a gente passa por um processo de treinamento, de desenvolvimento. Correto? No reino de Deus é a mesma coisa. No serviço cristão é a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa visão, irmãos, mais ampliada, certo? Então, essas instituições, elas exigem dos capelães algum tipo de curso de formação em capelania. Tais locais são oportunidades ímpares, né? Onde muitos estão sedentos em ouvir a palavra de Deus, seja os internados por motivo de saúde nos hospitais, os detentos, né, nos presídios, no centro de reclusão, e até mesmo estudantes que permanecem muito tempo longe de suas famílias, exercendo algum tipo de atividade, enfim. O dom de misericórdia, sim, é um dos dons citados, né, junto aos dons ministeriais. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 8. Jesus, falando lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, está lá. O bem-aventurados misericordiosos, ou felizes são os misericordiosos. Então, o dom de misericórdia, né, o cristão precisa praticar, né? Misericórdia é a capacidade de se compadecer do sofrimento alheio, irmãos, e agir em prol daqueles que sofrem. A gente vê os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles relatam que Jesus foi movido, era movido de íntima, ministério terreno de Jesus, de íntima compaixão, onde Jesus via as pessoas necessitadas, padecendo, sofrendo, a miséria, né, que perdura aí no mundo. Então Jesus se comovia com o estado das pessoas. Da mesma forma, o ministério de capelania é um chamado missionário que tem, obviamente, como objetivo alcançar pessoas que se encontram nessas condições de vulnerabilidade, né? Muitas vezes em isolamento. Uma pessoa que está condenada, por exemplo, a anos de prisão, pagando pelo seu erro, né? Olha a importância de um apoio espiritual, né? De ouvir a palavra de Deus, de levar aquela pessoa a refletir sobre suas ações, a entender que todo mundo erra, irmãos. Uns, infelizmente, se extrapolam, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Se Deus perdoa, quem somos nós para julgar, né? Então, nós temos que exercer este papel, né? Praticar, irmãos, o cristianismo não é dizer eu sou cristão, frequentar os cultos, dar glória a Deus na igreja e acabou. Vai muito além, vai muito além, entende? Então Jesus nos ensina isso muito claramente. E fechando, capelania nas instituições militares, o contexto militar, capelania militar. Então, outro lugar em que existe a possibilidade de exercer esse ministério de capelania são nas instituições militares, nas Forças Armadas, na Marinha, né, o Exército, a Força Aérea, na própria Polícia Militar, né, no Corpo de Bombeiro Militar, e assim sucessivamente. Nesse contexto militar, apresenta a oportunidade única de pregar a palavra de Deus às pessoas que sofrem por causa deste isolamento, dessa distância do lar devido às missões, principalmente Marinha, né? A pressão psicológica que muitas vezes essas pessoas vivem por causa de risco de morte, de atividade física extenuantes, campanhas militares exaustivas, conflitos, e a gente, por exemplo, as nossas polícias, né, a pressão psicológica, o risco de vida que essas pessoas sofrem, muitos se deixam se enveredar pelas drogas, a pressão psicológica é extenuante no meio desta comunidade, irmãos, e muitos sucumbem, né? Então, um apoio
um apoio espiritual, uma escuta, faz uma grande diferença na vida destas pessoas, né? Podemos também dar apoio, né? Capelania funeral. Enfim, irmãos, o apoio espiritual nunca é demais para aquelas pessoas que precisam, né? E nós, como cristão, como servo de Deus, como a representante de Cristo, né, na terra, a igreja, ela é agência missionária. E cada um de nós somos chamados a fazer missão. Às vezes tem alguém do nosso lado, dentro do nosso próprio lar, está com problema e a gente nem se atenta para isso. Então vamos ficar mais sensíveis àqueles que estão do nosso lado, né? Ninguém veio a este mundo por acaso e Deus conta com cada um de nós, né? Que possamos ser exemplo neste contexto, nesta sociedade tão difícil em que vivemos, mas Deus continua contando comigo e contando com você. Faça a diferença para a glória de Deus. Deus abençoe.